Ouça com atenção, porque o que estou prestes a lhe contar jamais foi destinado aos ouvidos de homens comuns. Há histórias na história do Brasil que não foram apenas escondidas, foram trancadas a 7 chaves. Não porque fossem perigosas, mas porque faziam homens poderosos tremer. E esta aqui, esta história de uma criança nascida em correntes que despedaçou as leis científicas de sua época, é uma dessas verdades enterradas. Uma verdade tão perturbadora, tão humilhante para os arquitetos da hierarquia racial, que 3 instituições passaram mais de um século tentando apagar cada vestígio dela. Mas eles deixaram escapar algo. Deixaram escapar ele, o menino que se recusou a se encaixar no molde do mundo. O menino cuja mente expôs uma mentira da qual impérios dependiam. Seu nome era Lucas Ferreira. E antes de você e eu adentrarmos a escuridão de sua história, preciso que você compreenda algo vital. Isto não é um conto sobre inteligência. Não é um conto sobre matemática. É um conto sobre controle e sobre o que acontece quando um sistema construído sobre ilusões acidentalmente cria algo que não consegue conter. Então imagine o seguinte: Bahia 1882, um mundo erguido sobre algodão e crueldade. Um mundo em que cada respiração de uma criança negra era controlada, monitorada, medida. Um mundo em que um menino escravizado era esperado para viver e morrer, sem jamais ser considerado plenamente humano. No entanto, numa fria manhã de março, dentro de uma sala mal iluminada na Faculdade de Medicina da Bahia, 17 dos homens mais instruídos do Norte se reuniram em torno de uma mesa de madeira, não para estudar doenças, não para examinar um cadáver, mas para observar um menino de 10 anos fazer algo que deveria ser impossível. Mas muito antes de Lucas estar naquela câmara trancada, muito antes de os homens de ciência de Salvador sussurrarem entre si, que talvez estivessem testemunhando algo herético, sua história começou longe dos pisos polidos e do orgulho acadêmico. Começou numa fazenda na comarca de Ilhéus, um lugar que os locais chamavam de Horizonte, mas os escravizados simplesmente chamavam de a terra que devora homens. A fazenda Horizonte se estendia por mais de 4.000 acres de algodão da ilha, uma cultura tão valiosa que transformava homens comuns em reis. E um desses reis era o coronel Augusto Mendonça, 56 anos, rígido como carvalho, um homem que acreditava que a hierarquia era a ordem do universo. Deus acima do homem, o homem acima da mulher, o branco acima do negro, e abaixo de todos eles os escravizados que ele possuía como gado. Ele não questionava esse sistema, ele o encarnava. Sua identidade estava tecida nele célula por célula, como o próprio algodão que cultivava. Cada livro que possuía lhe dizia a mesma coisa, que os africanos eram intelectualmente inferiores, biologicamente limitados, incapazes de raciocínio elevado. Os médicos que convidava para o jantar repetiam essas crenças como escritura sagrada. E Mendonça, como tantos aristocratas de fazenda, precisava que essa doutrina fosse verdade. Porque se não fosse, se os escravizados não fossem inferiores, então o que era ele? Um ladrão, um tirano, um homem cuja riqueza provinha não da ordem divina, mas do sofrimento humano? Não, essa verdade era perigosa demais para ser considerada. E então veio Lucas, uma criança que se lembrava de cada som, cada palavra, cada padrão que a vida lhe lançava, mesmo antes de saber o que essas coisas significavam. Uma criança que podia ouvir sua mãe contar pontos e de alguma forma compreender a sequência por trás dos números. Uma criança que podia observar os capatazes contabilizarem o peso do algodão e de alguma forma ver os totais se formando em sua mente como imagens. Uma criança cujo cérebro não apenas calculava, percebia. Maria, sua mãe, foi a primeira a notar. Ela percebeu a forma como seu filho não apenas ouvia, ele absorvia. A forma como ele repetia conversas com perfeição dias depois. A forma como ele apontava erros em números que não deveria ser capaz de entender. E ela sentiu medo, não orgulho, porque no mundo em que vivia, ser notável era uma sentença de morte. Então ela o treinou para se esconder, para diminuir seu brilho, para se recolher ao silêncio. Nunca deixe que eles vejam o que há dentro de você, ela sussurrava. Eles destroem o que não entendem. Por 8 anos, Lucas obedeceu, até o dia em que uma lousa caiu a seus pés e tudo mudou. O filho mais novo do coronel, Pedro Mendonça, frustrado com suas lições, jogou sua lousa de aritmética com raiva. E Lucas, ainda criança, ainda honesto demais para o mundo em que vivia,
Olhou para ela por menos de 3 segundos. Então falou. Ele disse uma resposta que ninguém, nem mesmo o tutor de Pedro, havia conseguido resolver. Em um único fôlego, 8 anos de esconderijo se desfizeram. E dentro da casa grande, dentro da mente do coronel Augusto Mendonça, algo se rompeu. Não curiosidade, não admiração, mas medo, porque naquele momento o coronel não estava olhando para uma criança. Estava olhando para uma ameaça. Uma ameaça à ciência, uma ameaça à ideologia, uma ameaça às mentiras que sustentavam toda uma economia. E em silêncio, sem uma palavra à sua esposa, aos seus filhos ou mesmo aos capatazes, Mendonça tomou uma decisão. Ele iria testar o menino, estudá-lo, controlá-lo, usá-lo, porque se Lucas era real, se Lucas era a prova de que o sistema havia sido construído sobre uma mentira, então o coronel precisava enterrar essa verdade antes que qualquer outro a visse. Esse foi o começo. O começo de uma descida a um mundo onde ciência, escravidão e medo colidiam atrás de portas trancadas. Um mundo onde a mente de uma criança se tornou um campo de batalha, e cada resposta que ele dava o empurrava mais perto do perigo. A noite após o dom de Lucas ter sido revelado, a fazenda Horizonte parecia diferente. O ar estava pesado, carregado, como se a própria terra sentisse que algo proibido havia sido despertado. A notícia viajou rápido entre os escravizados, mais rápido do que qualquer capataz poderia imaginar. Sussurravam nos cantos atrás das cabanas, nas sombras onde a luz da lanterna não alcançava. Alguns diziam que o menino era abençoado, alguns diziam amaldiçoado, outros diziam que ele tinha uma segunda visão, o tipo que os mais velhos advertiam. Mas uma coisa todos compreendiam: quando uma criança se torna valiosa para um senhor, o perigo a segue como uma sombra. E na casa grande, o coronel Augusto Mendonça não dormiu. Sentou-se sozinho em sua biblioteca, cercado por livros nos quais confiava mais do que nas pessoas. Livros que tinham moldado sua visão de mundo, justificado seu poder e definido o que ele acreditava ser natural. Leu até o amanhecer, virando as mesmas páginas repetidamente, porque não importava quantas vezes examinasse os diagramas de formatos de crânio, as medições de cavidades cerebrais, as chamadas provas científicas da hierarquia racial, todas contradiziam a realidade que havia testemunhado com seus próprios olhos. Um menino escravizado, negro, descalço, sem educação, havia resolvido equações em segundos que o próprio Mendonça precisava de papel e caneta para entender. Não era apenas impossível, era heresia. E homens como Augusto Mendonça não toleravam heresia. Na terceira noite, seu medo havia se transformado em obsessão. Ele convocou Lucas ao seu escritório após o pôr do sol. O menino entrou em silêncio, com os avisos da mãe ecoando em sua mente. Mantenha a voz suave, mantenha os olhos baixos, dê apenas o que pedem. Mas ele sabia no fundo que algo havia mudado. Podia sentir na forma como os serviçais da casa o encaravam, na forma como os capatazes o observavam com suspeita inquieta, na forma como sua mãe o abraçava com força demais, como se estivesse memorizando sua forma. O coronel fechou a porta do escritório atrás deles, e os testes começaram, não do tipo curioso e gentil, não do tipo que um professor dá a um aluno. Isso era algo mais frio, mais cortante, mais desesperado. Multiplique estes, Mendonça exigiu, empurrando problemas de nível universitário pela mesa. Divida estes. Calcule a produção de algodão ao longo de 12 safras, considerando as flutuações no valor de mercado. Repita esses 30 números ao contrário. De novo, mais rápido. Lucas respondia a cada um. Ele não sabia como não responder. Seu cérebro respondia da maneira que os pulmões respiram, instintivamente, involuntariamente. O coronel rabiscava números, os conferia, os reconferiu, murmurava para si mesmo, passeava pelo cômodo. Cada resposta certa o arrastava mais fundo para uma guerra interna entre o que lhe haviam ensinado e o que agora sabia ser verdade. Na quinta noite, Maria não foi mais autorizada a entrar no cômodo. Mendonça disse que ela era uma distração. Na sétima noite, as mãos de Lucas começaram a tremer quando se aproximava da porta do escritório. Na 10ª, ele havia parado de tremer. Havia se tornado algo diferente. Quieto, distante, vazio, sua mente funcionando em velocidades impossíveis. Suas emoções trancadas por trás de uma parede que ele não queria, mas que não tinha escolha senão construir. Sua mãe foi a primeira a perceber. A forma como ele olhava para o chão, mas parecia enxergar através dele. A forma como piscava menos. A forma como falava menos. A forma como não ria mais, nem das pequenas coisas que antes o divertiam.
Filho, ela sussurrou uma noite enquanto o abraçava. Você está indo a algum lugar dentro de si mesmo. Não fique lá por muito tempo. Não deixe que eles o tirem de você. Mas Lucas não sabia como explicar a verdade. Não sabia como dizer que quando os números enchiam sua mente, eles afogavam tudo o mais, inclusive o medo. E esse foi o erro do coronel. Ele não percebeu que não estava apenas medindo uma mente, estava despertando uma. Não demorou muito para que os amigos médicos da fazenda ouvissem rumores. Não rumores oficiais. Serviçais falam, capatazes falam, e mesmo os sussurros de cavalheiros não conseguem ficar escondidos para sempre. E o pensamento de que uma criança negra poderia possuir uma mente que desafiava todas as teorias científicas do norte, esse pensamento se espalhou como fogo em palha seca. Mas Mendonça queria controle, queria prova, queria propriedade. Então enviou cartas, 8 delas, a médicos, professores e homens da ciência em toda Salvador, convidando-os para uma demonstração privada. Escreveu com polidez, mas por baixo da tinta havia algo mais. Desespero disfarçado de curiosidade. A data foi escolhida, 14 de março de 1883, uma data que se tornaria um fantasma na memória de vários homens. Na noite anterior ao exame, Maria ficou acordada, observando o sono do filho. Ela deslizou os dedos pela testa dele, como se tentasse apagar o peso do mundo que estava sendo colocado sobre ele. Pensou em fugir, pensou em escondê-lo, pensou em implorar a Mendonça que parasse, mas o mundo em que vivia não era construído para escolhas como as dela. Então rezou quietamente, insistentemente, da forma que apenas uma mãe que teme estar perdendo seu filho consegue rezar. E a manhã chegou. Os médicos chegaram em casacos negros e botas polidas, pisando na fazenda com a arrogância de homens que se acreditavam guardiões da verdade. Fumavam charutos, tomavam conhaque, faziam elogios à arquitetura e se portavam com a confiança de homens que jamais lhes haviam dito que estavam errados. Quando Mendonça finalmente revelou que o sujeito de seu exame não era um instrumento matemático, não era um estudante universitário, não era um sábio treinado, mas um menino escravizado de 9 anos, o cômodo mudou. O orgulho endureceu, o ego se contraiu, o ceticismo se aguçou. O Dr. Carvalho fungou abertamente. O Dr. Almeida observou em silêncio. O Dr. Figueiredo se inclinou para a frente com interesse. E Lucas entrou no cômodo descalço, olhos abaixados, batimento cardíaco estável. 6 homens o encaravam. E pela primeira vez Lucas sentiu algo que não sabia nomear. Ele não estava apenas sendo julgado. Estava sendo medido. Não como criança, não como humano, como ameaça. E esse foi o momento em que a história verdadeira começou. A sala de visitas da Fazenda Horizonte não foi construída para a verdade. Foi construída para cerimônias. Pisos de mogno polidos como espelhos. Retratos de fazendeiros mortos olhando para baixo com arrogância silenciosa. Cortinas de veludo bem fechadas para manter o frio do lado de fora e os segredos do lado de dentro. No entanto, nessa tarde de março de 1883, o cômodo abrigava algo muito mais frio do que o ar do inverno. Abrigava expectativas. 6 médicos sentados em semicírculo. Suas expressões variavam entre curiosos e desdenhosos. Mas por baixo dessas máscaras civilizadas, uma tensão mais profunda fervilhava, porque cada homem naquele cômodo tinha algo a proteger. Status, crença, identidade. E nada ameaçava mais um homem do que a possibilidade de que ele pudesse estar errado. O coronel Mendonça se posicionou perto da lareira, uma mão na cornija tentando parecer calmo, mas seus nós dos dedos estavam brancos. Precisava desses homens, precisava de sua validação, precisava que lhe dissessem que o que havia testemunhado era uma façanha, uma anomalia, uma exceção que deixava a regra intacta. Precisava que seu mundo voltasse a fazer sentido. E então Lucas entrou, descalço, pequeno, magro, uma criança cercada por homens que já haviam decidido o que ele deveria ser. Os médicos ficaram em silêncio. Lucas sentiu seus olhares antes de os ver. Olhares afiados, avaliativos, famintos. Não pelo seu bem-estar. Eles queriam dissecá-lo sem tocá-lo. Sua mente era o espécime. Sua existência, o experimento. Venha, disse o Dr. Carvalho, impaciência pingando de sua voz. Lucas obedeceu, pisando levemente no piso polido, o coração batendo lento e controlado. Maria sempre o havia ensinado a se mover como água, suave, quieta, sem ameaça. Mas até a água, quando funda o suficiente, pode afogar um homem. O Dr. Carvalho começou com um teste simples. Somar esses números. Leu uma sequência tão longa que fez os outros médicos piscarem. Lucas respondeu em menos de 2 segundos. Correto. Sorte de principiante. Carvalho murmurou. Disparou outro problema. Outro. Adição. Subtração. Multiplicação. Correto.
O Dr. Almeida se inclinou para a frente, fascinado. Figueiredo rabiscou anotações. 2 dos médicos mais jovens pareciam visivelmente desconfortáveis. Carvalho, recusando-se a se envergonhar, escalou. Quanto é 347 multiplicado por 283? 8 segundos se passaram. Lucas falou. 98.301, senhor. O Dr. Figueiredo escreveu à mão. Levou vários minutos. Quando terminou, seus olhos se levantaram lentamente, quase relutantemente. O menino está correto. Um murmúrio percorreu o cômodo. A temperatura mudou. Um médico afrouxou o colarinho. Outro batucou o pé ansiosamente. O maxilar de Carvalho se fechou com força. Ele não havia terminado. Ele tentou divisão, expoentes, cálculos complexos de juros. Tentou enganar o menino com problemas armadilha, questões projetadas para expor estupidez ou confusão. Mas Lucas não vacilou. Sua mente se movia com uma fluidez estranha, respondendo antes mesmo que o cômodo terminasse de absorver a questão. Não era que ele fosse rápido, era que ele parecia ver as respostas antes que a razão conseguisse alcançá-las. E então veio o momento que mudou tudo. O Dr. Almeida perguntou suavemente. Como você faz isso, filho? O que você vê? Lucas hesitou. Olhou para o coronel Mendonça, que deu uma aná rígida. Permissão concedida. Eu vejo números, senhor, ele sussurrou. Não como o senhor os vê. Eles têm cor, forma, peso. Eles se movem, se organizam. O cômodo desceu a um silêncio espesso e pesado. Sinestesia, um fenômeno mal documentado na Europa, ridicularizado no Brasil e absolutamente impensável em uma criança negra do norte. Significava que seu cérebro não estava apenas calculando, estava percebendo a realidade de forma diferente. Estava operando num nível que esses homens não estavam preparados para aceitar. O Dr. Carvalho quebrou o silêncio com um escárnio tão cortante que pareceu uma lâmina. Absurdo, puro absurdo. Números não têm cor. Isso é ou imaginação infantil ou engano treinado. E ainda assim o Dr. Almeida respondeu com calma. Suas respostas estão corretas. Carvalho se voltou para Almeida com uma fúria que nada tinha a ver com ciência. Você está sugerindo que essa criança possui uma faculdade mental superior à de homens brancos instruídos? Era isso. A fratura real, o medo real. Não era sobre matemática. Era sobre hierarquia. Sobre o alicerce da sociedade colonial rachadando sob o peso da mente de uma única criança. Lucas, sentindo a tensão crescente, falou com suavidade e cuidado. O senhor pode me testar, senhor. Teme algo que eu não poderia ter memorizado. O cômodo congelou. Crianças escravizadas não falavam assim. Elas não desafiavam homens. Elas não pediam testes. Os olhos de Mendonça se voltaram para ele afiados de aviso, mas Figueiredo levantou a mão. Não, o menino está certo. Ele tirou um relógio de bolso do colete, olhou para ele e disse, são 14h47 da tarde. Quantos segundos se passaram desde a meia-noite? 5 segundos. 57º para mim, senhor. O silêncio envolveu o cômodo. Figueiredo passou quase 3 minutos escrevendo o cálculo à mão. Quando terminou, seu rosto havia empalidecido. Correto, ele sussurrou. Uma mudança ondulou pelo ar, sutil, mas inegável. A possibilidade que todos haviam tentado evitar estava agora diante deles, descalça e quieta. O rosto de Carvalho escureceu até algo perigoso. Isso não estava apenas errado. Não estava apenas inconveniente. Era catastrófico. Se uma criança negra sem educação, escravizada, podia superar os maiores eruditos brancos do norte, então todos os artigos científicos que Carvalho já havia escrito, cada palestra que havia proferido, cada crença que havia defendido, cada justificativa para a escravidão que havia pregado, tudo desmoronava. Sua identidade estava em julgamento. Coronel, disse Carvalho com rigidez. Isso é impossível. É observável, respondeu Almeida. Figueiredo assentiu. Irreproduzível. Carvalho fechou seu caderno com estrondo. Então não estamos lidando com intelecto, declarou. Estamos lidando com patologia. Um defeito, uma aberração mental. Patologia. Uma palavra que transforma dons em doenças. Uma palavra que transforma brilhantismo em perigo. Uma palavra que pode justificar qualquer coisa. E Lucas sentiu a mudança nos olhos de Carvalho. Não mais ceticismo, não mais descrença, mas medo. O tipo de medo que faz homens poderosos fazerem coisas terríveis. E foi então que o verdadeiro perigo começou. No momento em que o Dr. Carvalho rotulou o dom de Lucas como patologia, algo frio se instalou no cômodo. Uma névoa invisível de pavor, espessa o suficiente para até uma criança sentir. Lucas não sabia o significado da palavra, não completamente, mas compreendia a maneira como havia sido dita. Era o tom que os capatazes usavam quando encontravam um motivo para punir alguém.
Era o tom que homens de poder adotavam quando queriam permissão para causar dano. Carvalho olhava para Lucas não como uma maravilha ou um mistério, mas como um erro no design de seu mundo. Um erro que precisava ser corrigido ou apagado. O coronel Mendonça também notou essa mudança. Seus olhos se estreitaram levemente, calculistas, observando os médicos tanto quanto o menino. Naquele momento, ele não estava preocupado com a segurança de Lucas. Estava preocupado com propriedade e reputação. Se esses médicos declarassem a criança doente ou defeituosa, a habilidade de Lucas não poderia mais elevar a posição de Mendonça. Uma curiosidade tinha valor. Um fenômeno de feira não. O coronel precisava que eles ficassem impressionados, mas não assustados, intrigados, mas não perturbados. E Carvalho, com sua crença rígida, quase religiosa, na hierarquia racial, estava tornando esse equilíbrio impossível. O Dr. Almeida, percebendo o perigo crescente no cômodo, tentou ancorar a discussão na observação em vez da ideologia. Inclinou-se para frente com uma calma medida e pediu a Lucas que resolvesse um quebra-cabeça, de raciocínio geométrico envolvendo área e proporção, algo tão avançado que nem mesmo os médicos esperavam uma resposta coerente. Lucas, no entanto, o resolveu com uma explicação fluida que misturava imagem e lógica perfeitamente, descrevendo as formas como se pudesse vê-las pairando à sua frente. A precisão era inegável, a facilidade era perturbadora, e as implicações eram mortais. Porque se uma criança negra podia executar tais proezas instintivamente, sem tutoria, então o teto intelectual que a ciência do norte afirmava existir para sua raça estava despedaçado. Os médicos trocaram olhares, alguns perturbados, alguns fascinados, alguns visivelmente abalados. Figueiredo enxugou a testa com um lenço, não pelo calor, mas porque os alicerces de sua formação médica começavam a rachar. Carvalho, porém, endureceu como ferro. Quanto mais evidências via, mais bravo ficava. Não era dúvida que o alimentava, era terror. Terror de estar errado, terror de perder status, terror do que isso significava para toda a maquinaria ideológica do norte. Ele se levantou abruptamente, caminhando diante da lareira, murmurando teorias destinadas a minar a credibilidade de Lucas. Acusou o menino de ter uma memória perfeita, devida a alguma anormalidade neurológica rara. Afirmou que Lucas estava tendo alucinações de números, e não os compreendendo. Sugeriu que o coronel talvez o tivesse treinado, ignorando o fato de que o próprio Mendonça tinha dificuldade com os mesmos problemas. A cada argumento, Carvalho revelava mais de seu medo. Era o medo de um homem cujo senso de superioridade estava se desfazendo. Então o exame passou da matemática para a fisiologia. Sem aviso, Carvalho exigiu que Lucas estendesse as mãos para que pudessem observar tremores, tonos e reflexos, procurando sinais de doença que justificassem rotular as habilidades da criança como patológicas em vez de cognitivas. Lucas hesitou, olhando para o coronel. Mendonça deu um gesto brusco, concedendo permissão, e o menino levantou as mãos com silenciosa obediência. Almeida as examinou gentilmente e não encontrou nada de incomum. Carvalho insistiu em inspecionar os olhos do menino, perguntando se ele via distorções visuais não relacionadas aos seus cálculos. Lucas respondeu honestamente, descrevendo como as cores às vezes se agarravam aos números ou flutuavam como fumaça nos cantos de sua visão. A explicação só intensificou a convicção de Carvalho de que o menino estava com defeito, um termo que ele usou de forma pontual, ignorando que esse suposto defeito permitia a Lucas realizar cálculos que nenhum deles conseguia. À medida que as horas passavam, a tensão subia como uma maré crescente, ameaçando afogar o cômodo. A confiança do coronel Mendonça começou a desmoronar. Ele queria a admiração desses homens, não alarme. Queria validação, não perturbação. Queria que o dom do menino fosse impressionante, mas inofensivo. Mas quanto mais fundo os médicos cavavam, mais Lucas se afastava da categoria de curiosidade e se aproximava da categoria de problema. O tipo de problema que homens poderosos removem em silêncio. E Mendonça, com todo o seu orgulho, entendia exatamente o que isso significava. Ele havia lido história o suficiente para saber o que acontecia com pessoas escravizadas que atraíam o tipo errado de atenção. Elas se tornavam experimentos, espetáculos, desaparecimentos. Lucas, sem consciência das consequências maiores, mas profundamente ciente do medo que circulava entre os adultos, começou a se fechar internamente. Respondia automaticamente, mecanicamente, usando suas habilidades como alguém recitando uma língua que não compreendia. Quanto mais falava, mais os médicos cochichavam entre si.
Palavras como aberração, estudo de caso, anomalia neurológica e observação institucional flutuavam pelo cômodo como brasas à deriva. Termos que despiam a humanidade, termos que transformavam uma criança em objeto de estudo. Finalmente, o Dr. Almeida ergueu a mão e fez a pergunta que ninguém mais ousava. Coronel, o que exatamente o senhor pretende para este menino se essas habilidades forem verificadas sem dúvida? O cômodo congelou, porque naquele momento Almeida havia perfurado o cerne da questão. Não era apenas sobre ciência, era sobre propriedade, poder e o que um homem como Mendonça poderia fazer quando percebesse que possuía algo pelo qual o mundo pagaria caro. Mendonça levou um longo momento antes de responder. Sua voz saiu firme, mas por baixo dela havia algo sombrio. Ele disse que desejava apenas compreender Lucas melhor, para garantir que as habilidades do menino fossem devidamente documentadas e gerenciadas com segurança. Mas todos naquele cômodo sabiam que essas palavras eram máscaras, polidas, educadas, vazias. O que ele realmente queria dizer era que queria controle. Controle da narrativa, controle da criança, controle do conhecimento que poderia torná-lo poderoso ou destruir sua reputação. E naquele momento, algo mudou nos médicos. Figueiredo viu o perigo, Almeida o sentiu. Até os médicos mais jovens sentiram que algo estava errado, mas Carvalho, rígido em sua crença, via apenas uma oportunidade de recuperar a dominância intelectual, rotulando o dom de Lucas como um distúrbio médico. Ele propôs levar a criança à faculdade de medicina para um exame mais aprofundado. Semanas, talvez meses de testes, Lucas sentiu algo frio correr pela espinha. Não compreendia todas as palavras deles, mas compreendia uma coisa com absoluta clareza. Eles queriam levá-lo embora, e pela primeira vez desde que os exames haviam começado, ele olhou para cima. Não para o coronel, não para os médicos, mas para a porta, como se já soubesse que a história de sua mente estava prestes a colidir com a maquinaria de instituições que haviam enterrado inúmeras verdades antes dele. Quando o Dr. Carvalho sugeriu levar Lucas à faculdade de medicina para mais observações, o ar dentro da sala de visitas ficou tão denso que parecia sufocante. O coronel Mendonça não respondeu imediatamente. Ele encarava a lareira enquanto as chamas cintilavam em seu rosto, iluminando o apertar de sua mandíbula. Um homem como Mendonça não gostava de ser desafiado, e gostava ainda menos da ideia de que outra pessoa pudesse tomar posse de algo que ele acreditava ser seu. Mas por baixo desse possessividade instintiva, havia algo mais quieto, mais frio, medo. Porque se deixasse esses médicos levarem o menino embora, a história poderia se espalhar, e com ela, a verdade inegável de que uma criança negra havia superado as maiores mentes brancas do norte. E uma vez que essa verdade escapasse para o mundo, Mendonça perderia o controle dela para sempre. O Dr. Almeida percebeu a hesitação do coronel e tentou suavizar a sugestão. Falou gentilmente, enquadrando a proposta não como remoção, mas como colaboração científica, insistindo que a condição única do menino poderia avançar a compreensão da cognição humana. Mas mesmo no tom mais humano de Almeida, havia uma corrente subterrânea de perigo, porque a curiosidade científica, por mais polidamente enquadrada que seja, já engoliu vidas inteiras antes, especialmente quando essas vidas pertencem a pessoas que o mundo não considerava plenamente humanas. Mendonça sabia disso, Maria sabia ainda mais. E Lucas, embora jovem, sentia a tensão arranhando as bordas do cômodo como um animal preso tentando escapar. Mendonça finalmente falou, sua voz baixa e controlada. Ele agradeceu aos médicos por seus insights, elogiou sua dedicação e insistiu que por hora Lucas permaneceria na Fazenda Horizonte, sob sua supervisão pessoal. As palavras eram educadas, mas não eram uma sugestão, eram um limite. O rosto de Carvalho se contraiu com frustração aberta, mas ele não discutiu. Não aqui, não agora. Simplesmente fechou seu caderno, reuniu seus papéis com precisão irritada e murmurou que a criança ainda deveria ser avaliada pelas autoridades competentes antes que teorias enganosas criassem raízes. Com isso, os exames começaram a se encerrar. Mas algo havia mudado no cômodo. O tom, a energia, as conclusões não ditas pairando sob a respiração de todos. Os médicos não discutiam mais matemática ou percepção. Sussurravam sobre prontuários, sobre anomalias, sobre responsabilidades institucionais. Eles pensavam que Lucas não estava ouvindo, pensavam que ele não compreendia. Mas ele ouvia cada sílaba, e cada uma deslizava sob sua pele como estilhaços invisíveis. Maria, de pé na soleira com um pavor silencioso esculpido em sua expressão, notou a forma como os ombros do filho se enrijeciam, como sua respiração diminuía, como ele se recolhia à medida que as vozes deles ficavam mais frias.
Quando os médicos finalmente saíram do cômodo para tomar refrescos, Lucas ficou para trás com Mendonça. Pela primeira vez desde o início dos exames, o coronel se abaixou para olhar o menino diretamente no rosto. Seus olhos não eram gentis. Eram calculistas, pesados com o peso de uma decisão se formando nos cantos sombrios de sua mente. Ele estudou Lucas da forma como um comerciante estuda um objeto que pretende vender com lucro. Não uma criança, não uma mente, um recurso. Algo que poderia elevá-lo ou arruiná-lo. E naquele momento Lucas sentiu algo que jamais havia sentido antes. Ele não estava sendo testado mais, estava sendo medido para uma nova vida, uma que ele não havia escolhido. Mendonça colocou a mão no ombro do menino. O gesto pretendia parecer paternal, mas o aperto era firme demais, controlador demais. Ele disse a Lucas que ele havia se saído bem, excepcionalmente bem, e que continuaria seus estudos sob supervisão mais estruturada. As palavras eram suaves, ensaiadas, quase gentis, mas por baixo o significado era inequívoco. A vida de Lucas não era mais dele. Sua mente havia se tornado uma ferramenta, e o coronel pretendia usá-la. Naquela noite, após os médicos deixarem a Fazenda Horizonte, a fazenda foi engolida por uma quietude rara. Até os capatazes pareciam contidos, abalados pela estranheza do que haviam ouvido. Alguns afirmavam que o menino estava amaldiçoado. Outros acreditavam que estava destinado à grandeza. Poucos sussurravam temores de que os médicos voltariam concorrentes, não com perguntas. Mas uma coisa os unia a todos: o conhecimento de que Lucas já não era mais apenas outra criança nos quartéis. Sua vida havia passado para as mãos de homens que o viam como algo além do humano. Maria não dormiu. Sentou ao lado do filho em sua cabana, acariciando seu cabelo, tentando ancorá-lo num mundo que de repente parecia instável. Perguntou-lhe o que haviam feito com ele, o que queriam, se estava com medo. Lucas, exausto, disse simplesmente que queria ser normal de novo, voltar às sombras onde antes havia sido invisível. Maria o abraçou mais forte, sussurrando que a invisibilidade sempre havia sido seu escudo, que no momento em que o mundo olhasse diretamente para você, o problema chegava. Ela sentia a verdade disso mais profundamente agora do que nunca, porque pela primeira vez em sua vida, ela temia que o brilhantismo de seu filho pudesse matá-lo. Enquanto isso, em Salvador, enquanto os médicos viajavam para casa, suas mentes fervilhavam com pensamentos conflitantes. Figueiredo estava perturbado, inquieto com o que havia testemunhado. Almeida estava fascinado, impulsionado por uma fome de conhecimento, mas também consciente da complexidade moral. Os médicos mais jovens estavam desconfortáveis, inseguros sobre se haviam testemunhado um milagre ou uma ameaça. E Carvalho, mais do que qualquer um deles, se sentia ferido, humilhado. Sua autoridade como cientista, sua reputação, sua identidade como defensor da superioridade racial havia sido atingida em seu núcleo. E homens feridos frequentemente buscam vingança, não verdade. Na escuridão daquela noite, enquanto Lucas adormecia, inquieto, a maquinaria do poder institucional começou a girar silenciosamente. Carvalho planejava contatar colegas na faculdade de medicina. Figueiredo planejava escrever um relatório confidencial. Almeida planejava revisitar artigos europeus sobre prodígios savantes. E Mendonça, sozinho em sua biblioteca silenciosa, começou a escrever suas próprias cartas. Cartas que decidiriam o caminho que a vida de Lucas tomaria a seguir. O que nenhum deles entendia, ainda não, era que a história já havia ultrapassado o ponto sem retorno. Lucas Ferreira não era mais uma anomalia escondida numa fazenda distante. Havia se tornado algo muito mais perigoso. Uma verdade que ameaçava um sistema inteiro. E sistemas, quando ameaçados, sempre contra-atacam. Amanhã, após a visita dos médicos, a Fazenda Horizonte parecia estranhamente vigilante, como se as próprias árvores se inclinassem para observar o que aconteceria a seguir. Lucas acordou antes do amanhecer, não por qualquer ruído, mas por uma pressão no ar que não conseguia explicar. Sua mãe ainda dormia ao seu lado, o braço protetoramente sobre seu peito, mas mesmo no sono, sua testa estava franzida de preocupação. Lucas deslizou silenciosamente da cama de palha e saiu, a grama fria molhada sob seus pés descalços. Ele encarou o horizonte onde o primeiro fio de luz estava surgindo e se perguntou se o mundo além daquele lugar algum dia significaria liberdade para alguém como ele. Havia ouvido sussurros do sul, de alguma terra distante onde pessoas como ele caminhavam sem correntes. Mas esses sussurros sempre vinham de homens com cicatrizes, homens que haviam tentado e fracassado. Lucas não pensava em fuga. Pensava em números redemoinhando atrás de seus olhos como espíritos inquietos. Dentro da casa grande, o coronel Mendonça já estava acordado.
percorrendo o comprimento de sua biblioteca, com uma inquietação que perturbava até ele mesmo. Havia passado a maior parte da noite lendo fragmentos de periódicos médicos, debruçando-se sobre palestras, procurando explicações. Mas toda a teoria que encontrava carregava a mesma implicação silenciosa. Habilidades prodigiosas frequentemente vinham acompanhadas de fragilidade, imprevisibilidade ou loucura. Uma parte dele se agarrava a essas possibilidades porque lhe permitiam categorizar Lucas como algo quebrado, em vez de algo milagroso. Uma criança quebrada era gerenciável, uma milagrosa não era. Mas mais fundo do que seu medo do desconhecido havia outro medo, o medo de perder o controle. E enquanto reproduzia as reações dos médicos em sua mente, Mendonça percebeu algo perigoso. Os homens que haviam sentado em sua sala de visitas não deixariam isso para lá. Ao meio-dia, suas suspeitas foram confirmadas. Uma carta chegou de Salvador com a inconfundível caligrafia do Dr. Carvalho. O coronel quebrou o selo e leu rapidamente. Carvalho escrevia com a polidez rígida de um homem que não gostava de cada palavra que precisava usar. Insistia que as habilidades do menino eram cientificamente significativas e deveriam ser examinadas por autoridades qualificadas. Recomendava uma avaliação formal em Salvador, um convite que Mendonça reconheceu imediatamente como o primeiro passo para perder a propriedade. Carvalho escondia suas intenções por trás da linguagem acadêmica, mas o significado era inequívoco. Ele pretendia reivindicar Lucas como sujeito de estudo, não como propriedade, não como criança, como espécime. Mendonça jogou a carta sobre sua mesa com tanta força que o frasco de tinta tombou. A fazenda poderia tirar seu sono, poderia tirar sua consciência, mas não tiraria sua propriedade, não sem luta. Enquanto isso, alheio à tempestade política surgindo ao seu redor, Lucas passou a tarde trabalhando quietamente ao lado de sua mãe, na sala de costura da casa principal. Maria continuava olhando para a porta, esperando a qualquer momento ver o coronel, um capataz, ou um estranho com uma maleta médica. Suas mãos tremiam tanto que ela picou o polegar, manchando um pedaço de pano branco com uma gota de sangue. Lucas olhou para cima, sentindo sua angústia, e perguntou se havia algo errado. Ela forçou um sorriso, mas sua voz tremeu quando disse que tudo estava bem. A mentira de uma mãe dita para proteger uma criança que já sentia muito mais do que ela desejava. Naquela tarde, bem quando o sol mergulhava atrás da linha das árvores, o Dr. Almeida chegou inesperadamente à fazenda. Mendonça o recebeu com cautela em vez de cortesia, suspeitando que ele havia vindo pressioná-lo a entregar o menino. Mas Almeida o surpreendeu. Não falou como cientista faminto de descobertas, mas como homem lutando com a consciência. Ele avisou Mendonça que Carvalho estava se preparando para envolver a faculdade de medicina formalmente, que ele pretendia argumentar que o menino era um caso de interesse público, que exigia custódia institucional. Almeida admitiu que não sabia o que a faculdade poderia fazer com uma criança negra que possuía habilidades que desafiavam tudo o que eles acreditavam sobre raça, mas conhecia Carvalho o suficiente para temer o resultado. Mendonça dispensou as preocupações de Almeida com fria indiferença, insistindo que o menino era seu para gerenciar. Almeida pressionou gentilmente, perguntando se Mendonça realmente entendia o perigo que estava enfrentando. Se a faculdade se envolvesse, as questões de propriedade se tornariam legais, políticas e muito além do controle de um homem. Mendonça se irritou com a implicação. Os dois homens ficaram em silêncio, o abismo entre seus motivos se alargando a cada segundo. Depois que Almeida foi embora, Mendonça foi procurar Lucas. Encontrou o menino varrendo os degraus dos fundos, uma tarefa designada para mantê-lo ocupado. O coronel o estudou com uma expressão estranha e ilegível. Lucas anotou imediatamente. Não era raiva, não era curiosidade, era cálculo. Como um homem pesando riscos e lucros numa balança invisível. Mendonça disse a Lucas para se apresentar ao seu escritório após o jantar. Lucas assentiu, mas algo em seu estômago se contorceu, como se os números estivessem saindo de seus padrões habituais e desmoronando em caos. Quando a noite chegou, Lucas caminhou ao escritório com respirações lentas e firmes, como sua mãe o havia ensinado quando precisava parecer menor, menos perceptível, menos ameaçador. Mas esta noite ele se sentia notado, sentia-se visto por muitos olhos. Entrou, a porta fechando atrás dele com um clique suave que soou como o teto do destino. Mendonça pediu que se sentasse. Então começou a falar, não de matemática, mas de responsabilidade, expectativas e a importância da obediência. Disse a Lucas que o mundo externo era perigoso, e que homens que ele não conhecia iriam querer levá-lo embora. Disse que o protegeria,
mas somente se Lucas seguisse suas instruções absolutamente. Enquanto o coronel falava, sua voz assumiu um tom que disfarçava comando como preocupação. Lucas compreendeu pelo que era: propriedade. Os dias seguintes ao aviso do coronel se desdobraram com uma quietude assustadora. O tipo de calma que se instala antes de uma tempestade, que ninguém consegue ver, mas todos podem sentir. A rotina na fazenda continuou. Campos arados, algodão pesado, capatazes dando ordens. Mas por baixo dos movimentos ordinários corria uma corrente de tensão. As pessoas escravizadas se moviam com a consciência de que algo sobrenatural estava acontecendo, embora a maioria não soubesse os detalhes. Sentiam-no na forma como a casa grande os encarava, na forma inquieta como o coronel cavalgava pelos campos, na forma como Maria mantinha Lucas perto, como se suas mãos sozinhas pudessem protegê-lo do mundo além de seu alcance. E Lucas sentia mais do que todos, não nos problemas matemáticos que ainda resolvia cada tarde para o coronel, mas na forma como os cômodos ficavam silenciosos quando ele entrava, na forma como homens adultos o olhavam, não com familiaridade mas com cálculo. Havia vivido toda a sua vida nas sombras, invisível exceto para aqueles que o amavam ou o possuíam. Agora a visibilidade pressionava sobre ele como um peso que não sabia como carregar. O coronel Mendonça, enquanto isso, se via preso entre orgulho e paranoia. Orgulho de possuir algo que nenhum outro homem na Bahia poderia reivindicar, e paranoia de que alguém lhe tomaria. Recebeu mais 2 cartas de Salvador. Uma de um colega pedindo-lhe que reconsiderasse o envolvimento da faculdade, outra de Carvalho deixando clara sua crescente impaciência. Carvalho não ameaçava diretamente, mas o tom de sua escrita revelava uma hostilidade fervente. Ele insinuava que a recusa em cooperar poderia levar à intervenção legal. Em qualquer outro contexto, o coronel teria dispensado tais noções como absurdas, mas as habilidades de Lucas já haviam atraído olhares demais. E o Brasil de 1883 era um lugar onde a ciência era usada como arma, não como busca da verdade. O que Carvalho buscava não era compreensão. Era a reafirmação de uma hierarquia racial a que se agarrava como se fosse escritura, e uma contradição como Lucas não podia ser permitida. Em resposta, Mendonça apertou o controle sobre os movimentos de Lucas. Proibiu-o de ajudar nas tarefas domésticas, alegando que o menino era necessário para um aprendizado especial. Designou Pedro, seu filho mais novo, para acompanhar Lucas onde quer que fosse na fazenda. Pedro não se opôs. Gostava do menino. Havia-o defendido uma vez antes. Mas mesmo Pedro percebia o novo distanciamento, um fio sombrio e crescente enrolando entre a ambição do coronel e as intenções do médico. E ele conhecia bem o temperamento de seu pai para entender que quando Augusto Mendonça ficava obcecado, alguém sempre sofria. Uma noite, enquanto o mundo lá fora ardia em pôr do sol alaranjado, Pedro trouxe a Lucas papéis cheios de equações que o coronel esperava resolvidas pela manhã. O menino as aceitou sem reclamar, mas enquanto trabalhava, algo dentro dele mudou. Números geralmente vinham a ele sem esforço, surgindo como cores em sua mente, formando formas que se encaixavam em soluções. Mas naquela noite as formas resistiam, as cores se misturavam, as respostas pareciam pesadas em vez de graciosas. Não era que ele não pudesse resolvê-las, podia. Era que a facilidade instintiva que antes definia seu dom, agora se emaranhava com o medo. Cada cálculo parecia mais um fio amarrando-o a um futuro que não havia escolhido. Quando finalmente deixou a última página, suas mãos tremiam de uma forma que não havia sentido antes. Maria notou a mudança imediatamente. Observou seu filho se recolher para dentro, ficando mais quieto, mais lento, como se pedaços dele fossem esculpidos por lâminas invisíveis. Ela lhe perguntou o que o perturbava, mas Lucas balançou a cabeça, incapaz de explicar algo que ainda não conseguia nomear. Sabia apenas de uma verdade. O mundo dos números ante seu refúgio havia se tornado uma gaiola. Na manhã seguinte, o Dr. Carvalho chegou sem aviso. Ele cavalgou pela longa entrada, ladeado por 2 homens de Salvador, ambos carregando maletas médicas, ambos com expressões de autoridade afiadas pelo direito. Mendonça saiu da casa no momento em que ouviu os cascos dos cavalos, o rosto contraindo com a intrusão. Carvalho desmontou com calculismo rígido, como se houvesse ensaiado o momento 100 vezes. Ele cumprimentou o coronel com polidez forçada, mas por trás das palavras havia algo inequívoco. Ele já não via isso como decisão de Mendonça. Via como uma questão de jurisdição institucional. Mendonça exigiu saber por que tinham vindo sem ser convidados. Carvalho explicou que pretendia conduzir exames de acompanhamento e garantir relatórios preliminares para estudo oficial. Alegou que o atraso representava negligência científica. O coronel começou a protestar, mas Carvalho levantou a voz o suficiente para deixar claro
que acreditava estar no alto terreno moral e intelectual. Ele declarou abertamente que a faculdade tinha o direito, talvez até a obrigação, de avaliar um caso de tanta importância científica, especialmente quando o sujeito era escravizado e, portanto, legalmente incapaz de consentir. As palavras pairaram entre eles como uma lâmina. Lucas, observando da janela da sala de costura, sentiu seu estômago se contorcer. Não entendia as implicações completas, mas reconhecia uma coisa. Carvalho tinha a postura de um homem que não viera perguntar, viera tomar. Maria agarrou o pulso do filho e o afastou da janela, sussurrando que ele precisava ficar escondido, mas esconder-se não era mais possível. Os médicos o haviam visto. O coronel o havia exibido. A verdade de quem ele era já havia começado a viajar além dos limites da fazenda Horizonte. Mendonça bloqueou o caminho de Carvalho, insistindo que Lucas não estava disponível para exame e que o assunto estava encerrado. O rosto de Carvalho corou de indignação, mas antes que pudesse retrucar, o Dr. Almeida, que havia chegado a cavalo momentos antes, interveio. Ao contrário de Carvalho, Almeida falou suavemente, instando a cautela, avisando que pressionar demais só escalaria as coisas. Disse que a segurança do menino deveria vir antes da ambição científica. Carvalho zombou, acusando Almeida de sentimentalismo. Os dois homens se encararam, suas filosofias colidindo como pederneira e aço. Mendonça aproveitou o momento de discórdia para afirmar sua autoridade. Disse a Carvalho claramente que Lucas permaneceria sob sua supervisão e que a faculdade não receberia mais acesso sem seu convite explícito. Carvalho o encarou com um olhar que misturava ultraje, descrença e algo mais sombrio, determinação. Então, sem mais uma palavra, montou seu cavalo e partiu com seus companheiros, mas não antes de virar uma vez com um olhar que prometia que voltaria. Naquela noite, a fazenda estava quieta de uma forma que parecia antinatural. Maria ficou acordada, ouvindo os cachorros latir, apavorada de que os sons que faziam não fossem animais selvagens, mas o retorno de homens em casacos negros. E Lucas encarou o teto incapaz de dormir, sua mente repleta não de números, mas de uma crescente sensação de que algo imenso e perigoso estava se movendo em direção a ele. E o coronel Mendonça, sentado sozinho em seu escritório mal iluminado, percebeu que havia subestimado as forças que havia convidado para sua casa. A história estava escorregando de suas mãos. O mundo lá fora estava começando a notar. E quando instituições tomam consciência de algo que ameaça seus alicerces, elas não param, elas apertam, elas cercam, elas golpeiam. Os dias após a visita não anunciada de Carvalho se desenrolaram como uma tempestade em formação, lentamente a princípio, depois gradualmente ganhando força, atraindo forças que nem Lucas nem Maria conseguiam ver, mas que sentiam na medula dos ossos. A fazenda Horizonte seguia seus ritmos habituais. Algodão pesado, suprimentos contabilizados, carruagens chegando e partindo. Mas a atmosfera havia se transformado em algo tenso e antinatural. Até os capatazes caminhavam com uma nova rigidez, como se esperassem instruções que ainda não haviam recebido. Todos sentiam. A fazenda poderia manter sua rotina superficial, mas por baixo um aperto sutil estava ocorrendo, uma coordenação silenciosa que sugeria que o mundo exterior estava começando a puxar seus cordões. O coronel Mendonça passava a maior parte desses dias trancado em seu escritório, escrevendo cartas que ficavam mais ansiosas e defensivas a cada hora que passava. Correspondia-se com advogados de Salvador, aliados políticos, parentes distantes com influência na capital. Sua escrita atraía um homem que sentia o controle escorregando por entre os dedos e que estava tentando juntar os restos de sua autoridade antes que alguém mais os agarrasse. Mas ele se recusava a compartilhar qualquer coisa disso com Maria ou Lucas. Eles eram mantidos nas margens de seu medo, restando-lhes apenas as consequências. Lucas, enquanto isso, sentia o mundo se estreitando ao seu redor. Ele não caminhava mais livremente entre as cabanas e a sala de costura. Pedro o escoltava por toda parte por ordem de seu pai. Embora nenhum dos meninos jamais falasse sobre o motivo, as outras pessoas escravizadas observavam Lucas com uma mistura de simpatia e inquietação, sussurrando que talvez os médicos voltassem, talvez o levassem a um lugar de onde ninguém retornava. Histórias se espalhavam como vento pela grama. Histórias de homens levados a hospitais para estudo, de mulheres que desapareceram depois que seus talentos atraíram a atenção errada,
de crianças cujas habilidades foram engolidas por instituições com fechaduras mais fortes do que correntes. Maria carregava essas histórias no peito como pedras. Cozinhava, costurava, limpava e obedecia ordens com sua eficiência quieta de sempre, mas sua mente estava em outro lugar, calculando riscos que não tinha poder de mudar. Todas as noites ficava acordada ouvindo os cachorros, apavorada com os sons que latiam, que poderiam não ser animais selvagens, mas o retorno de homens em casacos negros. E toda manhã acordava com o mesmo pavor, apertando o braço de Lucas, como se o aperto sozinho pudesse mantê-lo ancorado a ela, enquanto começava a contar os dias desde a visita de Carvalho, como se estivesse rastreando a aproximação de um desastre que não podia combater nem fugir. Não demorou muito para que seu medo se mostrasse justificado. Certa tarde, enquanto Lucas estava no pátio ajudando Pedro com tarefas, uma carruagem chegou inesperadamente da direção de Salvador. Os cavalos se moviam com uma urgência praticada, e a postura do cocheiro sozinha revelava que esta não era uma visita social. Lucas notou a carruagem primeiro, parando no meio de uma varrida enquanto ela virava para a entrada de Cascalho. Pedro seguiu seu olhar, o maxilar se contraindo com uma mistura de pavor e confusão. Ele sabia o suficiente sobre as cartas de seu pai para sentir que esta chegada não era coincidência. Disse a Lucas para ficar quieto, embora o menino mal tivesse se movido. 2 homens saíram, um carregando uma pasta de couro, o outro vestido com um casaco fino e botões de latão. Não eram médicos. Eram homens administrativos, seus rostos treinados em expressões neutras, o tipo usado por funcionários que entregam notícias que não podem ser recusadas. Apresentaram-se como representantes da Faculdade de Medicina e solicitaram uma reunião imediata com o Coronel Mendonça. Seu tom sugeria que a reunião não era um pedido, mas uma expectativa. Mendonça os recebeu relutantemente, o rosto uma máscara controlada, escondendo a irritação por baixo. Conduziu-os ao seu escritório e fechou firmemente a porta. Mas Lucas ainda conseguia ouvir o murmúrio fraco de vozes elevadas. Ele não entendia a linguagem jurídica, mas reconhecia o ritmo do conflito, os tons cortados, as interrupções crescentes, as arestas afiadas de palavras trocadas entre homens que acreditavam ser poderosos. Quando a porta finalmente se abriu 30 minutos depois, a expressão de Mendonça estava tensa de uma forma que Lucas jamais havia visto. Os homens administrativos partiram sem cerimônia, as rodas da carruagem estilhaçando contra o cascalho ao acelerarem. Durante o resto do dia, o coronel não falou com ninguém. Ele percorreu os corredores como um homem lutando contra o peso de uma decisão insuportável. Quando a noite chegou, ele convocou Maria em vez de Lucas, um desvio incomum que a encheu de terror imediato. Ela entrou no escritório como quem caminha para um julgamento, as mãos firmemente entrelaçadas, os olhos abaixados. Mendonça lhe disse que a Faculdade de Medicina estava agora formalmente envolvida. Inquéritos oficiais haviam sido apresentados. Delegações voltariam. Ele não poderia atrasá-los para sempre, mas se recusava a deixar que levassem Lucas sem compensação, sem reconhecimento, sem garantir que o que viesse a seguir acontecesse em seus termos. Maria ouviu em horror entorpecido, enquanto ele descrevia possibilidades que nenhuma mãe deveria jamais ouvir. Ele falava sobre arranjos, acordos, transferências, tudo dito com distanciamento acadêmico, como se discutisse o rendimento de uma colheita em vez do destino de uma criança. Maria o interrompeu uma vez, tremendo, perguntando o que exatamente ele pretendia para seu filho. O coronel a olhou com uma mistura de pena e frieza prática. Disse que o mundo havia notado o menino, e eles não poderiam fingir o contrário. Lucas era valioso demais, extraordinário demais, ameaçador demais para ser deixado nas sombras. O coronel acreditava que somente ele poderia negociar as condições do que viesse a seguir. Somente ele poderia garantir que o menino fosse tratado adequadamente. Mas Maria ouvia a verdade por trás das palavras polidas. O futuro de Lucas não era mais uma questão familiar. Havia se tornado uma transação. Naquela noite, Maria desmoronou pela primeira vez desde que Lucas havia nascido. Ela o abraçou na cabana, balançando-o da forma que fazia quando ele era pequeno, tentando memorizar seu calor antes que o mundo tentasse reivindicá-lo. Lucas, sentindo a profundidade de seu medo, perguntou se algo terrível ia acontecer. Maria não respondeu. Não precisava. Seu silêncio falava mais claramente do que qualquer palavra. E muito além da fazenda Horizonte, nos corredores polidos de Salvador, homens com canetas e autoridade já haviam começado a escrever o próximo capítulo da vida de Lucas Ferreira, sem jamais perguntar seu nome. Tensão que se instalou sobre a fazenda Horizonte nos dias após a visita dos funcionários não era a tensão da espera, era a tensão de testemunhar algo já em movimento, algo imparável,
como assistir as primeiras rachaduras se espalharem por uma barragem enquanto se sabe que a inundação por trás dela já havia sido liberada. Lucas sentia isso toda manhã quando acordava e via a forma como sua mãe pairava perto dele. Cada vez que ela estremecia com cascos de cavalos se aproximando, cada vez que uma sombra passava pela janela e ela o puxava para perto, a fazenda parecia prender a respiração, como se esperasse por um golpe. E o medo que circulava pelos quartéis dos escravizados não era o medo usual de capatazes ou punições. Era o medo do futuro desconhecido pressionando em sua direção, através das árvores de Salvador. O coronel Mendonça passava esses dias num estado de conflito. Um lado desesperado para manter a propriedade, o outro lado quietamente ciente de que o sistema ao qual pertencia era maior até do que sua autoridade. Ele mantinha a aparência de controle, dando ordens, inspecionando campos, falando externamente com capatazes. Mas toda noite ele recuava ao seu escritório, fechando a porta com uma desesperança que tentava esconder. As cartas que recebia ficavam cada vez mais urgentes, mais oficiais, mais presumidas. Uma falava de responsabilidade institucional, outra de tutela científica, e a mais recente, selada com tinta escura, sugeria que a recusa em cooperar poderia ser interpretada como obstrução. Mendonça entendia perfeitamente bem o que isso significava. O Estado poderia confiscar propriedade, a faculdade poderia peticionar aos tribunais, homens com título e influência poderiam decidir que Lucas pertencia não a um homem, não a uma família, mas a uma instituição. Uma criança como Lucas era perigosa demais para ser deixada em mãos privadas, valiosa demais para ser enterrada. Enquanto isso, o Dr. Carvalho havia começado algo muito mais sinistro. Ele estava reunindo testemunhas. Nos círculos médicos de Salvador, ele falava de um caso extraordinário sendo mal gerenciado por um proprietário de fazenda. Descrevia Lucas não como um prodígio, mas como um espécime neurológico, insinuando que Mendonça estava retendo um potencial avanço do mundo científico. Ele enquadrava o dom de Lucas como um mau funcionamento, sugerindo que a mente do menino poderia se deteriorar sem supervisão institucional adequada. As palavras de Carvalho foram projetadas para pintá-lo como protetor da ciência e Mendonça como barreira ao progresso. Homens como Carvalho sempre tiveram o talento de disfarçar a ambição de retidão. Mendonça não sabia nada disso, mas podia sentir as consequências se aproximando como um nó se apertando, e esse medo começou a moldar suas decisões de maneiras que assustavam todos ao seu redor. Ele restringiu ainda mais o acesso a Lucas, manteve-o em ambientes fechados por longos períodos, proibiu Maria de levá-lo aos quartéis. Disse a Pedro para acompanhar o menino em todos os momentos, guardando-o como se pudesse desaparecer a qualquer momento. E quanto mais Mendonça tentava segurar, mais o mundo além da fazenda parecia determinado a arrancar a criança de seu alcance. Certa noite, enquanto Lucas estava na sala de costura enfileirando agulhas com precisão mecânica, o coronel entrou sem bater. Sua presença encheu o pequeno espaço imediatamente, e Maria se levantou instintivamente, enxugando as mãos no avental. Mendonça encarou o menino com uma intensidade que perturbava até Pedro. Pediu a Lucas que o seguisse ao escritório. Maria avançou um passo, insistindo em acompanhar o filho, mas Mendonça a deteve com uma mão gentil, mas inflexível. Disse que precisava falar com Lucas a sós. O coração de Maria começou a bater com força no peito, mas ela não tinha poder de se recusar. Ela viu a porta se fechar com o mesmo pavor que se sente ao ver a porta de uma prisão se fechar. Dentro do escritório, o coronel se sentou diante de Lucas na luz da lamparina, o rosto tenso e cansado, mas a voz firme. Disse ao menino que mudanças estavam chegando e que precisava de sua cooperação para garantir o melhor resultado possível. O coronel tentou falar de forma tranquilizadora, mas o menino podia sentir o desespero sob cada palavra. Mendonça explicou que a Faculdade de Medicina pretendia reclamar autoridade sobre o caso e que estava tentando negociar condições que permitiriam a Lucas permanecer na fazenda. Horizonte enquanto ainda era estudado. Lucas não entendia completamente, mas reconhecia a emoção na voz do coronel, o medo da perda. Havia visto esse medo nos olhos de homens assistindo sua última colheita fracassar, em mulheres abraçando filhos doentes, em pessoas escravizadas esperando por punição. Era o medo de algo escapar irrevogavelmente. Mendonça se inclinou para a frente, baixando a voz, falando como se revelasse um segredo. Disse a Lucas que precisava dele para cooperar plenamente quando os médicos voltassem. Precisava que o menino respondesse perguntas, mas também que se apresentasse de uma forma
que tranquilizasse a faculdade de que ele era estável, inofensivo, gerenciável. Lucas ouviu em silêncio, as pequenas mãos dobradas no colo, e percebeu que o coronel não estava pedindo obediência. Estava pedindo uma performance. Estava pedindo que a criança embotasse seu brilhantismo, suavizasse sua verdade, tomasse sua mente, para caber em uma caixa que o mundo pudesse tolerar. Quando Lucas voltou à cabana naquela noite, Maria viu imediatamente a mudança. Seus olhos estavam distantes de novo, mas não da forma como ficavam quando os números enchiam sua mente. Essa distância era mais pesada, como se carregasse algo grande demais para seu pequeno quadro. Quando ela perguntou o que havia acontecido, ele hesitou antes de sussurrar que o coronel queria que ele fingisse, não ser menos do que era, mas esconder o que era. Maria sentiu sua respiração parar no peito. Era a mesma lição que havia tentado ensinar-lhe na infância. Humildade como proteção, invisibilidade como sobrevivência. Mas agora os riscos eram inimagináveis. Nos vários dias seguintes, a preparação se tornou um ritual silencioso. Lucas praticava responder perguntas com lentidão calculada. Ensaiava pausas. Treinava-se para evitar a velocidade instintiva que outrora parecia sua natureza. Maria observava com uma mistura de orgulho e tristeza, enquanto seu filho diminuía deliberadamente sua própria luz, em um esforço de sobreviver a um mundo apavorado, com seu brilhantismo. Ela sabia que era necessário, mas também conhecia o custo. Uma vez que uma criança começa a se diminuir para a segurança, parte dela nunca mais se expande. Então, na manhã do dia esperado, carruagens se aproximaram pela estrada. Múltiplas carruagens, mais do que antes. Suas rodas levantavam poeira no ar, e enquanto surgiam à vista, todos na fazenda sentiram a mudança, inconfundível como um sino final. A faculdade de medicina havia chegado, não para discutir, não para negociar, mas para tomar. As carruagens que se aproximavam da fazenda Horizonte naquela manhã se moviam com a precisão rígida de um esforço organizado, não a desordem casual de uma visita social. O ar parecia apertar ao redor delas como se a própria fazenda recuasse do que carregavam. A poeira subia atrás das rodas como fumaça após um incêndio, e cada homem, mulher e criança escravizada que as avistou instintivamente deu um passo para trás, compreendendo sem explicação que o que estava chegando não era para sua proteção. Maria abraçou Lucas perto de sua cabana. Seus dedos envolveram o braço dele com um aperto que beirava o desespero. Ela não lhe pediu para se esconder. Não se preocupou com ilusões. O momento havia chegado, e ela o sabia da forma como uma mãe sabe quando uma tempestade escolheu sua casa. O coronel Mendonça subiu à varanda para receber os homens que chegavam. Um grupo de funcionários saiu das carruagens, alguns da Faculdade de Medicina, alguns da Autoridade Municipal de Salvador, um carregando um livro de couro encadernado que sugeria estar ali não para a ciência, mas para a legalidade. Seus rostos refletiam graus variados de superioridade, curiosidade e certeza moral. As expressões confortáveis de homens que acreditavam ter o direito de remodelar o futuro de outra família, com assinaturas e documentos selados. A postura de Mendonça era rígida, sua autoridade se contraindo sob um verniz de polidez. Ele tentou bloquear a delegação de entrar na casa, insistindo que qualquer discussão deveria ocorrer em privado. Mas os funcionários passaram por ele com o impulso de uma instituição que já havia decidido o resultado, muito antes de pisar em suas terras. Dentro da sala de visitas, o mesmo cômodo onde a mente de Lucas havia sido dissecada com perguntas meses antes, os funcionários tomaram posições ao redor da mesa com um ar de finalidade. O Dr. Carvalho chegou momentos depois, vestido impecavelmente, o queixo erguido como se estivesse adentrando uma vitória que acreditava ter merecido. O Dr. Almeida ficou atrás dele, mais quieto, mais sombrio, seus olhos traindo um conflito que ele já não escondia. Carvalho não perdeu tempo anunciando o propósito de sua visita. Declarou que Lucas Ferreira seria transferido para a Faculdade de Medicina para estudo científico formal. A criança, ele afirmava, representava uma rara anomalia cognitiva que exigia avaliação institucional de longo prazo. A voz de Carvalho carregava triunfo, não compaixão. Ele estava ansioso para assumir o controle da narrativa, para reivindicar o menino como sua descoberta, sua prova, sua posse em nome da ciência. Mendonça explodiu, argumentando a posse, invocando a lei da propriedade, exigindo respeito por seus direitos como fazendeiro. Mas Carvalho respondeu com precisão burocrática. Declarou que em casos de significância científica extraordinária, o Estado tinha autoridade para intervir, particularmente quando o sujeito era escravizado e, portanto, classificado como propriedade sem agência pessoal. Mendonça viu a armadilha tarde demais. O próprio sistema ao qual dependia
que despojava as pessoas escravizadas de humanidade, estava agora sendo usado para justificar levar o menino dele. O que havia passado a vida toda defendendo havia se voltado subitamente contra ele. Lucas era valioso o suficiente para ser confiscado, mas não humano o suficiente para ser protegido. Maria ficou parada na soleira, incapaz de se mover, incapaz de respirar, assistindo ao destino de seu filho ser debatido por homens que jamais lhe haviam falado como se ele importasse. Ela sentia o cômodo se fechar, as vozes se tornando abafadas, seu batimento cardíaco afogando as palavras. Lucas se pressionava contra seu lado, sentindo a gravidade sem entender os detalhes. Quando Mendonça exigiu uma conversa privada com o menino, antes de qualquer decisão ser executada, Carvalho recusou, alegando urgência e risco de interferência emocional. A frase atingiu Maria como um golpe. Interferência emocional, como se o amor de uma mãe fosse um contaminante, uma variável a ser minimizada pela pureza da ambição científica. O doutor Almeida finalmente falou, sua voz cortando a tensão com firmeza quieta. Argumentou que o menino merecia ao menos um momento com sua mãe, que remover uma criança sem lhe permitir uma despedida era crueldade disfarçada de procedimento. Carvalho lhe lançou um olhar de desprezo, mas não tinha autoridade para silenciar completamente um colega. Relutantemente, os funcionários concordaram em permitir a Maria um único minuto, para falar com seu filho em privado. Almeida os guiou a uma sala menor, fechando a porta pela metade para conceder a ilusão de privacidade. Maria se ajoelhou diante de Lucas, as mãos tremendo, a voz quebrando. Disse-lhe que ele era extraordinário, que era amado além de qualquer medida, que nada daquilo era culpa dele. Disse-lhe que se lembrasse de quem era, mesmo que o mundo tentasse fazê-lo esquecer. Lucas perguntou se estava partindo para sempre. Maria não conseguiu responder. Apenas o puxou para seus braços, abraçando-o com tanta força que parecia que poderia se despedaçar. Aquele único minuto passou como um fôlego e uma vida inteira ao mesmo tempo. Quando a porta se abriu, ela não soltou as mãos até que a forçaram a separar. Lucas foi conduzido em direção às carruagens, sua figura pequena engolida pelas sombras lançadas por homens que o superavam em altura. Os trabalhadores da fazenda observavam de longe, os rostos marcados de tristeza e impotência. Haviam testemunhado perda antes, mas essa perda parecia diferente. Não era a brutalidade de uma venda ou a crueldade de uma punição. Era o horror quieto e sufocante de ver uma criança ser levada por algo muito maior do que qualquer chicote ou corrente. Uma máquina de poder que operava sem emoção ou consciência. Enquanto Lucas se aproximava dos degraus da carruagem, ele virou uma vez, não em direção ao coronel, não em direção a Carvalho, em direção à sua mãe. Seus olhares se encontraram através da distância, um momento congelado esculpido de um mundo que se recusava a pausar. Maria levantou a mão, o corpo tremendo, lágrimas escorrendo pelo rosto, e Lucas espelhou o gesto num movimento lento e hesitante. Então os funcionários fecharam a porta da carruagem, e o som ecoou pela fazenda como o lacramento de um túmulo. As rodas giraram, os cavalos se moveram, e a criança que havia ameaçado desvendar as mentiras de uma sociedade foi carregada em direção a uma instituição construída para esconder tais verdades atrás de paredes e arquivos trancados. A história não registraria o que aconteceu com Lucas Ferreira após aquele dia. Não completamente, não honestamente. Os registros que restaram eram fragmentados, redigidos e enterrados em arquivos médicos que resistiam à transparência. Alguns sussurravam que ele se tornou um sujeito de estudo por anos. Outros afirmavam que havia desaparecido após um incêndio na ala leste da faculdade. Poucos acreditavam que ele havia sido transferido para o sul sob segredo, mas a verdade vivia apenas nas sombras.